Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Malimapa, o seu podcast de viagem. E por falar em viagem, de novo, vou falar deles, da CTS Viagens. Quer viajar? Fale com a CTS Viagens. CTS Viagens está com uma promoção imperdível para você. Você já deve ter visto aí no meu Instagram, no TikTok, que eu coloquei recentemente. De novo, hein? Ó, é para não perder. Viagem para Portugal, 8 dias, tudo incluso. E se você tiver filho ou filha, tem o sonho de ser jogador de futebol, também pode ir lá do Sporting Clube do Braga, que é um conhecido clube português. Ele pode ficar lá fazendo treinamento com instrutores treinados, com treinadores profissionais, com tudo incluso. Hospedagem, alimentação, translado. Se interessou? Entre lá em contato com a CTS Viagens, @CTS Viagens, e tem lá todas as informações, telefone, tudo, você liga lá, tira suas dúvidas com o pessoal da CTS Viagens, eu tenho certeza que você vai querer fazer essa viagem, e vai querer repetir depois. Por quê? Porque a gente está falando de Portugal. O que tem muito em Portugal? Tem muito vinho, os famosos vinhos ora pois. E estamos hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho do enoturismo. E o que é o enoturismo? Para vocês que não sabem o que é o enoturismo, é uma viagem para quem gosta de vinhos e vai visitar vinícolas e conhecer regiões de vinhos. E para isso, eu trouxe uma pessoa que conhece tudo disso, é um especialista. Estou aqui com meu amigo, o Zita. Tudo bem, Zita? Fala aí, Igor. Boa noite, como é que vai? Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado pelo convite, primeiramente, cara. Prazer estar aqui com você, brindando, tomando um vinho português. Não poderia ser diferente, não Né? poderia. Um vinho português aí, ó. Falando de Portugal. É um vinho Vila dos Pedreiros, da região de Lisboa. Mas aqui eu acho que a conversa ele vai nos levar para um outro prumo e para outro país. Vamos falar de uma última viagem que eu fiz, que foi Argentina e Chile. E depois eu venho contar a história de Portugal, alguma outra hora. Que coincidentemente fiz recente para Mendoza e ó, recomendo. Vale muito. Aliás, quer ir para Mendoza também, CTS Viagem estamos fazendo um pacote muito legal. Legal. Aproveitando, te dar um presente. Trouxe 2 garrafas do vinho que nós produzimos, que é Martin Ferro. Red Blend. Mostra aí, Osmar. Que é Bonarda com Malbec, 50-50, excelente vinho. Ele é de uma região de Agrelo. Fica em Mendonça, mas é uma outra região dos outros vinhos que nós fazemos, né? Que nós produzimos. Então, bem interessante esse vinho. Vinho excelente custo-benefício. Tá tendo uma saída muito boa. As pessoas estão adorando esse vinho. E eu trouxe um branco, que é o White Blend. Olha só, são dois. São 2, você merece. Maravilhoso. Ó, esse vinho tem eu faço até questão de falar bastante desse vinho. É um vinho muito gostoso para épocas mais quentes. Ele é um vinho que tem Chenin Blanc, é uma uva francesa, Chardonnay, e ele tem um pouquinho de Pedro Ximénez, que é uma uva espanhola. Ele dá um sabor totalmente particular. Depois você vai provar. Ah, vou experimentar com certeza. E me fala desse vinho harmonizando. Total, a gente vai falar um sempre. pouquinho também de harmonização. Legal. Olha, muito obrigado. Bom, aproveita. Inclusive, você falou da Bonarda. Muita gente não sabe, né? Mas a uva que mais é consumida pelos argentinos é o Bonarda, né? Muita gente acha que é o Malbec. É o Bonarda. O Bonarda é a primeira uva na Argentina, que praticamente ela se adaptou super bem, né? No terroir. E o argentino, ele gosta muito do Bonarda porque puxa muito frutas secas. Ele tem uma pegada totalmente diferenciada do Malbec, né? O Malbec ficou muito conhecido por conta da exportação. Sim. Então, deu aquela luz para os argentinos, porque exportavam muito mais Malbec, caiu no gosto tanto dos brasileiros, quanto dos americanos, dos ingleses. Então, aí começou a ter um burburinho em cima da uva Malbec, que, claro, é um ícone também, é uma excelente... Você falou, Argentina, todo mundo fala Malbec, né? É isso aí. Ninguém lembra que tem outras uvas, né? Mas é legal. Olha, uma coisa que é bem interessante. Vou deixar. Quem for para Argentina, para conhecer lá, tiver essa oportunidade,
Eu vou dar até umas dicas. Bonarda é legal. Se nunca tomou, vale a pena Bonarda. Vale a pena Petit Verdot. O Petit Verdot é muito bom mesmo. Principalmente com comidas apimentadas. Principalmente com comidas Ele apimentadas. tem, né, uma leve picância no final. Ele é meio alcaçuz, anis. Aí ele tem um pouquinho de pimenta, né? Lembra? Sim. Então ele é bem diferente e maravilhoso. Então acho que também vale muito a pena, quem não conhece, ir para algumas uvas diferenciadas para que possa melhorar esse palato, né? Sim. E aprender coisas novas, beber coisas novas também. Até porque as pessoas, tem gente que gosta... A porta de entrada do vinho são os vinhos doces, né? E aí às vezes o pessoal, é muito seco, amarra muito. Mas se você entrar nos vinhos mais leves, nas uvas mais leves... Sim. Aí você começa a entender, né, o vinho, o sabor, apreciar, né? Sem dúvida. O vinho é uma bebida para se apreciar, né? Sem dúvida. Eu acho que doce, um pouco por conta da cultura, né? O Brasil tem essa... ele gosta muito de doce. Se você parar para pensar, tudo que eles lançam aqui de produtos que são produtos importados e eles fazem o relançamento, eles colocam um pouco mais de açúcar, né? Isso a gente pode falar de Coca-Cola. Você tomar uma Coca-Cola nos Estados Unidos não é a mesma Coca-Cola que você toma aqui. Ela é um pouquinho mais doce. Eles colocam isso aí. Então, o brasileiro já tem essa tendência de comer alguma coisa um pouco mais puxada para o doce. Os vinhos, eles começaram a ser consumidos por conta dos vinhos doces, que são o demi-sec, né? São os vinhos mais... O moscatel, que é um vinho bem doce também. Sim. E automaticamente os brasileiros eles estão saindo dessa fase de vinhos mais doces e estão indo para os vinhos mais tânicos, né? Então que não é tão doce e que começam a ter um palato um pouco mais amargo, a ter um pouquinho mais de tanino, né? Então tem tá começando agora, né? Se a gente parar para pensar em consumo de vinhos, a gente está consumindo 2,7 litros per capita versus a Argentina, que consome 48 litros. Nossa, é muito diferente. Né? E a gente está do lado aqui. Chile, 55, né? Portugal, 70. Então, a gente ainda está aprendendo a tomar vinho. No Brasil, acho que a região que mais consome vinho, acredito eu, ainda é a região sul, né? Principalmente ali em Rio Grande do Sul, que tem algumas vinícolas, Santa Catarina também. Sem dúvida. Tem as serras ali que tem algumas vinícolas. Região que veio tomada por imigrantes, né? Italianos, alemães. Tem essa tendência, os europeus tomam, né? Cresceram tomando mais vinho. Então, enfim, isso automaticamente acaba repassando. A gente vive num país também totalmente tropical, né? Sim. Com consumo de muito cerveja. Então, para você quebrar esse paradigma, precisam muitos e muitos anos para que as pessoas comecem a entender. Mas os vinhos estão indo bem. A gente está numa tendência super positiva, crescendo ano a ano. Tá vindo muita bodega, muita vinícola, muito rótulo para cá, né? Então, se você entra numa gôndola de supermercado, antigamente você não via tanta variedade de vinho como você vê hoje. Nossa, é muito mesmo. A gente até se perde. Quem não conhece de vinho chega e fala, putz, não sei qual escolher. Pega um lá e que acha... Esse é um problema. Vai. Porque se ele tiver uma experiência ruim com o vinho, ele já vai achar que todos os vinhos são ruins, né? Então, infelizmente, a gente passa por isso até ele começar a entender o palato dele e saber diferenciar um vinho bom, um vinho melhor. Ele vai custar um pouco a aprender, né? As pessoas, os brasileiros, eles compram muito vinho pelo rótulo, né? Então... Isso é muito verdade. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado com Eu isso. escolhi pelo rótulo. Mas você vê o mais bonitinho, você fala, esse aqui. É isso aí. Você não sabe, é tudo igual. E o pessoal tá trabalhando muito bem os rótulos. Sim. Antigamente era aquela coisa clássica. O rótulo padrão, escrito, branco e preto. Geralmente, você ia numa tendência mais tradicional. Hoje em dia tem rótulo colorido, tal, que é bem bacana. Mas eu me chamo a atenção os rótulos mais vintage, né? Vamos dizer assim. Porque eu falo, é mais tradicional, deve ter... É que quando você começa a entender um pouquinho de uva, eu não sou especialista, mas pelo menos eu sei o que eu gosto. Quando
você começa a entender os tipos de uva, porque muda os tipos de uva, a região, né, que muda também, e se ele é um reservado, um reserva, um reserva. Eu vou então, até assim, comentar isso aí para você. quando a gente descobre essas coisas, a gente já filtra bastante. É. Então, eu tenho paladar, por exemplo, os vinhos chilenos, eles são um pouco mais ácidos, né? Uhum. E aí depois acho que seria legal você explicar, né, as diferenças Legal. entre os vinhos chilenos e os argentinos, porque assim, o que divide os dois países é justamente a cordilheira, A cordilheira, né? perfeito. E De um lado é mais seco, mais árido, Sim. que é o lado da Argentina, né? E do outro lado é mais úmido, que é o lado do Oceano Pacífico, do Chile. Uhum. Então tem uma diferença muito grande. E aí você está falando de uma videira que tem que sobreviver de um lado que a água é escassa e de um outro lado que a água não falta, né? Que é o Chile. Sim. Porque é mais úmido, tem mais água, tem toda a parte também da brisa do Oceano Pacífico que entra no Chile. A própria maresia, né? Maresias, pô, tem vinhos chilenos que é pura maresia. Você prova, é sal. Ele é bem, parece que você tá comendo uma pedra de sal, juntamente com uva, claro. Uhum. Não é só isso, mas você sente uma acidez maior, né? Então tem essas características. O que eu falo sempre para todo mundo que está começando no mundo do vinho, né? Antes de ver rótulo, eu acho que tem que entender primeiro o que ele está buscando, né? Você tem vinhos jovens, geralmente os vinhos jovens você tem que tomar eles, se a gente está em 2024, são vinhos de 2023, 2022, 2021, são vinhos mais jovens. Uhum. Você tem os vinhos reservas, que são os vinhos que passam por barrica de carvalho, eles ficam 12 meses, mais ou menos, cada país tem a sua regulamentação, mas em geral são países que ficam pelo menos 12 meses de barrica de carvalho, pode ser francês ou americano, né? Uhum. São vinhos de guarda, então são vinhos que você pode tomar, são vinhos a partir de 21, de 20, de 19, são vinhos mais antigos no rótulo, tá bom? Geralmente são chamados vinhos reserva. E tem os vinhos Gran Reserva, que são os vinhos que ficam de 18, 24 meses. Aí depende muito a característica do enólogo, do vinho, para poder colocar ele numa barrica e deixar por mais tempo. Uhum. São vinhos que custam mais caros, mas são vinhos que você pode deixar na tua adega durante 10 anos, 12, 20, 30, depende muito do vinho, que ele vai amadurecendo, ele vai melhorando. Então, se você abrir um vinho que ele está em guarda de 10 anos, abrir ele 10, depois tomar um outro vinho de 15, são completamente diferentes, que ele está evoluindo na garrafa. O marketing, você falou uma coisa, reserva, né? Que é legal, é importante, reservado. Que muita gente não, eu mesmo não sabia. Isso é importantíssimo. O que aconteceu? Quem lançou esse marketing do reservado foram os chilenos. Por quê? Porque eles tinham uma demanda muito alta de vinho, tinha muita uva, tinham que envasar os vinhos, e o país aonde eles estavam vendendo, exportação, porque o chileno não toma vinho reservado, tá? O rótulo reservado, ele não toma. O chileno sabe o que é um vinho reservado, esse reservado vai para exportação, ele vai para o Brasil, ele vai para países que não têm tanta cultura do vinho, né? Do consumo do vinho. Então o que eles faziam? Tudo que sobrava de vinhos, e eles não poderiam deixar em tanque, porque vinha uma nova safra, eles tinham que fazer toda a parte de vinificação e envase, eles colocavam numa garrafa e colocavam no rótulo escrito reservado. E aí o que aconteceu? Começaram a vender esse vinho como reservado e começaram a confundir o consumidor. Pô, reservado é melhor que reserva. Com um preço muito mais atrativo. Então você pegava um vinho reserva de 70, 80 reais e pegava um reservado de 29, nossa senhora, eu tô pegando um vinho que é 3 vezes melhor, pagando menos. Isso começou a entrar no mercado, reservado, e acabou penetrando muito. Mas o vinho reservado, ele não tem passagem por barrica de carvalho. Às vezes eles usam alguns chips de madeira, que é interessante. Sabe chá? Quando a gente bota o saquinho de chá no copo, eles usam chips de madeira num tanque de aço inox,
mergulham aquele chip de madeira carvalho durante uma semana, deixam lá, para dar um pouco de gosto de madeira no vinho, e rotolam e vendem o vinho um custo muito mais acessível. Então, tanto é que é muito popular justamente por causa do preço, né? Sem dúvida. Então a gente tem que só tomar cuidado, né? Para não cair nessa armadilha. Então eu recomendo que vocês sempre verifiquem. E outra coisa que é interessante, o reservado não tem safra. Então não tem safra. Se você olhar qualquer... verdade, não tem mesmo. Reservado, você não sabe se você está tomando um vinho vinificado 2021, 22, 23, 24, né? Você não tem ideia do que você está tomando. Então o vinho safrado, quando você vê o rótulo e vê a safra, é que aquele vinho foi feito em 2022 e teve o processo até o invase dele colocar na garrafa. Então tem que tomar muito cuidado. Pra gente que tá ainda muito leigo, começando no mundo do vinho. Pra quem tá começando, se tomar um reservado e tomar um outro que um reserva, talvez não sinta tanto. Vai sentir a diferença, mas não vai poder, né? Nossa, esse aqui é muito melhor. Vai sentir um gosto diferente, né? A gente que já vai acostumando o paladar, isso é igual quem toma cerveja, é a mesma coisa. Você começa na cerveja, você toma, tudo igual. Você fala, essa aqui é mais amarga, essa aqui... Aí você já vai pegando os hacks, né? Isso aí. Essa aqui é mais adocicada, aí você vai definindo, eu gosto mais dessa, eu não gosto dessa. Isso. Porque não existe um vinho ruim, né? Existe o vinho que o seu paladar gosta. Isso, sem dúvida. Esse é o vinho bom. Vinho bom é o vinho que você gosta. O ponto do vinho, você tomar um vinho muito jovem, também é uma dica, né? E eu já tomei muito vinho jovem porque eu aprendi tomando. Você tem que ter essa escala. É importantíssimo, né? Você vai pegar uma Ferrari, mas você tem que ter dirigido outros carros mais simples para poder chegar na Ferrari e falar, opa, eu tô com uma Ferrari aqui, eu sei os botões, eu sei como é que é o motor, a potência. Então a gente passa por isso. Só que hoje em dia, antigamente os vinhos reservados eram melhores do que hoje, tá? Hoje a gente faz muita comparação, a gente abre muito vinho. Faz parte do nosso mercado provar vinhos de todos os rótulos, de todas as marcas. O que eu percebo hoje, os vinhos reservados, eles estão com muito álcool, né? Por quê? Porque a barrica de carvalho ou até o próprio aço inox, o tonel de aço inox, quando você faz a vinificação, a ideia é que você minimize o volume de álcool, tá? Porque é fermentado. Sim. Você tem que minimizar a sensação de álcool na boca. E hoje em dia, como eles têm que vender, tem essa preocupação de pagar a conta, e são vinícolas que têm muitas uvas, e tem que botar para fora, senão perde, né? Passa do tempo e perde dinheiro. Eles não estão fazendo o processo que deveriam fazer, de diminuir aí e melhorar um pouquinho a qualidade do reservado. Então eles estão jogando na rua. É muito álcool. Você pode abrir, fazer um comparativo, pega uma garrafinha melhor e você não precisa ir muito longe. Se você pega um vinho hoje na gôndola de R$14,90 até R$22,90 e pega a partir de R$25,90 até R$35,90 ou R$39,90, você faz uma comparação em casa, né? A única coisa que você tem que pegar mesma uva, para você também não ter uma diferença muito grande de uva, você vai ver, vai sentir na hora que você abrir, sentir o cheiro, só cheirar, o álcool já vai subir na tua narina aqui, você vai ficar totalmente mareado. Então são dicas, né? Mas é super interessante. E já que a gente tá falando de Chile, você fez, né? Você já passou nessas vinícolas aí, né? Foi. Chile, Argentina. Eu fiz uma viagem, se a gente conseguir colocar um mapa aqui, até eu vou mostrar o mapa da Argentina. Consegue por aí, Osmar? Aquela. Só pra gente. Eu quero mostrar só o mapa da Argentina. Esse aqui. Aí, ó, esse mapa esse aí. Esse aqui, legal, top. Enfim, nós começamos. Isso aqui foi uma viagem maravilhosa que eu fiz, né? A gente viemos de São Paulo, fomos descendo. Chegamos até Rio Grande do Sul, passamos pela fronteira e eu parei em Salta. Em Salta é uma outra proporção, é um outro tipo de vinho. São vinhos, para você entender um pouco, muito calor de manhã, deserto, praticamente Salta, né? Toda aquela região de Salta, Cafayate, que é linda, vale muito a pena. Muito calor
Tô falando de 40 graus durante o dia. Aquela região é muito quente, né? Deserto, né? Sim. E à noite esfria muito. Bem deserto mesmo. Bem deserto. Então, e tem uns vinhos maravilhosos lá, muito potentes. Os vinhos de Salta são vinhos mais potentes. Por quê? Porque esse equilíbrio do calor e do frio fazem a videira trabalhar muito para tentar pegar água e alimentar a uva. Então ela faz um esforço enorme, tá? Então a gente foi por Salta, eu caí em Tucumã, que é linda, vale muito a pena ir para Tucumã. Tem uma floresta maravilhosa, parece estar na Amazônia. É uma floresta, assim, impressionante, linda. Então vale a pena quem quiser conhecer. Você desce por La Rioja, que também é uma região boa, faz vinho lá, São Juan, São Luís, e aí você cai para Mendonça. Aqui está o berço e a nata do vinho. Claro que tem vinho em Santa Cruz, tem vinho em toda a região da Argentina, mas Neuquén tem uns vinhos maravilhosos, mas eu acabei chegando só em Mendonça para ver as nossas vinícolas. Maravilhosa a experiência. E Mendonça é um Disney. Nossa, Mendonça é bonito. É uma cidade assim, ela é gostosa de você passear. Se você for ficar em hotel, é caro, não é uma viagem barata. A gente tava em 5, alugamos um Airbnb, ficou bem mais barato. Legal. Você foi quando? Eu fui agora, final de agosto. Ah, você já pegou a dolarização. A virada do Milei, ficou mais caro a Argentina, muito mais caro. Já. Tá mais caro. Tá bem mais caro. Um vinho, eu queria um Alma Negra, tava 28 mil pesos, que dá quase o mesmo que aqui. $25. 28 mil pesos, 1,6. Dá 100, cada 60 pesos. É isso aí. Peraí, deixa eu ver. Ou tá dividido por 1,6. 10 mil pesos é 60 reais. Isso aí. Então aí 28, então 170 reais mais ou menos. Tá, cara, você comprava 28, que significava para nós, nessa época, significava 45, 50 reais. Então. Antes do Milei. Ficou caro a Argentina para nós Ficou caro. Mas assim, vale muito a pena. A gente fez 4 vinícolas, porque a nossa decisão foi, não vamos correr, vamos parar, vamos conhecer, fazer a visitação, almoçar. Tem umas que tem um almoço, claro, Catenas a pá, todo mundo quer ir no Catena. A gente não conseguiu no Catena. Vale do Uco. No Vale do Uco? Vale do Uco, maravilha, onde nós fazemos nossos vinhos, ele mendocino. Muito bom vinho, mendocino muito bom. Aliás, virou a febre lá, né, da turma lá, todo mundo compra. Na minha adega sempre tem mendocino. E aí a gente fez La Azul, legal, Norton, Casa Vigil. Fantástico. Comeram no restaurante? Comemos, fizemos o almoço lá. Tá louco. Maravilhoso. No La Azul é à vontade. Azul eles deixam eles abrem a garrafa e deixam a garrafa. Lá, né? E aí acabou, a gente pegou um dia chuvoso, mas aí à tarde abriu o sol. E aí tem um gramado assim, eles acenderam as piras, né? Sim. E aí deixou a gente bebendo e foi completando o vinho, a gente ficou lá. Tá, contemplando o fim do dia, a lareirinha tava meio friozinho. Nossa, foi uma delícia. Que legal, que foi gostoso. Muito bom. E a gente fez Foi Salentém que a gente foi? A gente até encontrou o Marcos Palmeira. Fizemos o tour junto com o Marcos Palmeira. Ele tava lá? Foi no Salentém. Foi no Salentém. Lá é um museu, né? Lindo. Lá tem que... O pessoal tem que ir, cara. Salentém. Foi muito bom, muito bom. E foi engraçado que a gente chegou, o Marcos Palmeira tava lá. E tava na mesma tour que a gente. Tem as fotos lá no Instagram, lá tem lá. Que bacana. Foi muito legal. Que bacana. Muito legal. Se puder mostrar aqui só a próxima, acho que é de Salta, né? Aqui a ideia da viagem que nós fizemos, caminho, né? Até chegar a Cafajate, que foi Salta. Foi a primeira parada que nós tivemos. Aqui tá dando 35 horas, claro que a gente acabou parando no Rio Grande do Sul. Sim. Dormimos. Tem que parar, dormir. E outra, você vai parando, vai contemplando, porque a paisagem é muito bonita. Isso, vale muito a pena. Se quiser mudar uma outra, só pra... Aqui quando a gente tava em Salta, tem as montanhas que são lindas. Elas vão mudando de cor, a gente tava em 1.390 metros de altitude. Bota mais uma. E aí em Salta, a gente tava praticamente a 3.000 metros, se eu não me engano.
E você tinha que comprar a folha de coca e ficar mastigando. E você encontra todo mundo mastigando, porque é a altitude, e os caras ficam mastigando, falam com você, vendedor, dono de restaurante. Todo mundo mastigando. Todo mundo mastigando. De fato, a coca te ajuda a aliviar um pouco essa pressão que você tem. E também você começa a ficar um pouco mareado. Então, te ajuda no estômago. Ela te dá uma sensação boa. E você fica mastigando ela durante horas. Horas. É muito comum na Peru, Bolívia, é extremamente comum. Eu não sabia que na Argentina também eles tinham esse costume. Nessa Era região mais na Bolívia que no Peru, é muito próximo da Bolívia. Né? Se você pegar aí em cima, você tem divisa aí com a Bolívia. Tá bem próximo da Bolívia, né? Então, eu acho que a cultura vem um pouquinho disso também. Se mudar mais uma... Ah, aí que legal. Isso aí também foi em Cafajate, a gente acabou visitando uma vinícola. Esse é o enólogo, o César, que faz os vinhos, tanto o Martim Ferro, o Vila dos Pedreiros, ele Mendoncino, e o nosso Vinas de Chacras, que é o chileno. E a gente achou, assim, fantástico. Isso aqui é uma videira de 120, 130 anos. Olha o tamanho dela. E pra quem não tem muita noção de tamanho, geralmente as vinícolas, elas vêm... São as pequenas, videiras, né? Elas são baixinhas. Baixinhas. Não crescem muito. E tá dando uva. Tá dando uva. Nossa. E cada vez, assim... E olha o tronco dela. Olha como ela é grande. Ela ainda dá bons frutos e um bom vinho. Porque ela tá na linha de toda a passagem, né? Ela tá aqui na linha. Não é uma peça só como decoração. Ela tá aí, ela tá dando, né? É bem interessante. Aliás, se vocês forem nas vinícolas, às vezes você vê eles fazem, né? Parece um varal assim, e eles colocam, né, as videiras, aí todo mundo acha que aquilo é decorativo, né? Não é não, ela é decorativo, mas também dá uva. É isso aí, verdade. Também dá uva. Aí tem a lágrima, né? É fantástico. Nossa senhora, Vocês tem que ir para alguma vinícola. Pode ser no Brasil, pode ser no Chile, Argentina. No Brasil a gente tem lindas vinícolas. É uma aula, você tem uma aula assim de... Você vai em Santana do Livramento, né? Você vai lá entre divisa Uruguai e o Brasil, no Rio Grande do Sul. Tem uma vinícola que eu conheci que é fantástica, vale a pena ir, não é complicado. É a Dunamis. É uma vinícola familiar. Cara, fantástica. Fazem uns vinhos excelentes. Tem muitos vinhos bons. A família bons trabalhando. Então, o pai, o Sopetelli, que eu acabei conhecendo. A Carolina, que fica na linha de frente da gestão. Aí tem o Vinícius. Tem a Karen, que é a comercial. Mas é tudo feito por família. O Thiago, que é o irmão, que cuida de toda a parte. Vale muito a pena. Peguem a dica aí. Dunamis. Vocês vão adorar. E são vinhos. Você já tomou ali na Noa? Não. Então, uma da lista que você tem que colocar lá, que tem que provar. É uma mistura de duas uvas, né? Ela é feita em laboratório. Se eu não me engano, é Cabernet Sauvignon com Taná. É isso aí, Cabernet Sauvignon e Taná. Potente. Mas é o nosso Syrah brasileiro. Você acredita? As duas uvas são potentes, ela tem um retrogosto maravilhoso, ela fica na boca, ela tem uma cor violeta, uma cor forte, linda, viva. Cara, nunca tinha provado. Eu tive a oportunidade de provar lá, nessa bodega. E são eles que fazem todo o processo? São eles. Eles têm o que eu gostei muito quando eu visitei a vinícola, que eles têm uma coleção, que eles fazem algumas provas para ver se primeiro o terroir se adapta à uva, que é importante, e depois que uma vez que eles conseguem detectar que o terroir se adaptou à uva, eles acabam fazendo a produção. Então tem vários, tem Garnacha, Teródogo, que é maravilhoso, é um vinho muito forte da campanha, né? Tem o Arinanô, que eles acabam fazendo, mas eles têm uvas lá, fantástico. O Taná deles, você tá na divisa do Uruguai, terra plana. Cara, sinceramente, tem Taná que eu tomei lá deles que é melhor que o Taná que você toma do Uruguai. Para você. E também tem a qualidade e quem produz. Sim, né?
O Vinícius, que é o enólogo lá, um cara fantástico, faz excelente vinhos. Então vale a pena. É uma dica, galera. Vale muito a pena. E cada uva se adapta bem melhor, né, em cada região. Por isso que só tem Malbec na Argentina, né? Isso. Porque a uva se adaptou bem ao clima. É porque não é só o clima, né? É o clima, tem a... É o terroir, né? É o clima, tudo. é a terra, é a parte... A altitude também conta. Altitude, isso aí, fugiu a altitude. Então é o terroir que vale tudo. Sim. E o que é legal, falando um pouco nesse mundo, e você falou, você vai tomar Malbec de uma outra região? Você até consegue tomar, né? Porque o que eles fazem, né? A maioria das nossas uvas, elas são clones. O que é clone? O clone você pega aqui, você compra. Eu vou na França. Comprei essa videira, tá? Aí eu corto essa videira. É um clone. E não desse tamanho. É uma muda pequena, né? Claro, não desse tamanho, uma mudinha. Aí eu levo para minha região e planto. Isso é um clone. Então, Shiraz. Você fala para mim, pô, onde que é o melhor Shiraz? Na França, excelente Shiraz. E aí eles pegaram esse clone e levaram para o Chile. O Chile dá excelente Shiraz. Sim, né? Mas bom. É muito bom. São muito bons. A Argentina está fazendo bons Shiraz também. Ela está começando a expandir. Então, tem alguns países que a adaptação da uva é melhor versus outros países. Merlot é uma uva francesa. Né? Então, se adaptou bem no Brasil, se adaptou bem no Chile. Na Argentina, você não vê tanto Merlot. É, verdade. É mais uma Malbec, Bonarda, Chardonnay. Aí Cabernet. Petit Verdot, que é uma uva francesa que se adaptou super bem. Né? Então, você tem algumas diferenças aí, mas é tudo clone. Então, eu acho que isso que é legal do vinho. E aí você vai tomar um Shiraz francês ou chileno e vai tomar de outro país, você faz a comparação. Putz, que legal, cara. São duas uvas iguais, só que com propostas totalmente diferentes. A região muda, até o cultivo, como ele faz o processo. Isso que é legal do vinho. O vinho, cada garrafa é uma novidade. Cada garrafa é uma surpresa. E é legal você visitar as vinícolas, porque assim, algumas vinícolas, elas não tem só... Você não visita só a fábrica lá, né? Ou ver os tanques. É interessante você conhecer. Eles explicam, mostram os tanques, todo o processo, fala do que é reservado, tempo, os tipos de uva, tem as piscinas, né? Tem uns que tem, os mais antigos tem as piscinas. Mas o mais interessante é ele vai contando a história. E muitas dessas vinícolas tem uma estrutura, que nem, por exemplo, a Norton. Ele tem uma casa enorme que ela foi comprada pelo Swarovski. Sim. Então, a casa é do Swarovski. Então, você chega lá, tem todo um... Aí ele conta um pouco da história. Por trás. Então, assim, além do... Não é só chegar lá, vão ficar enchendo a cara. Não é isso. Alguns, por exemplo, tem uma em Santa Catarina, eu não vou me recordar o nome agora, que é na Serra Catarinense. É maravilhoso, você pode se hospedar lá dentro. Tem muitas vinícolas boas lá em Santa Catarina também, tá fazendo excelentes vinhos. E tem muitas vinícolas que tem esse negócio de hospedagem. Isso. Então, para quem gosta de enoturismo, fica hospedado na vinícola, o que é maravilhoso, porque você pode passear na cidade, volta à noite, deve ter um jantar, você pode se servir de vinho e você já tá lá. Então você vai dormir. Claro que algumas não são tão baratas, mas... Na Argentina, eu fui em 2 vinícolas bem bacanas. Claro, fui em várias, mas os que me chamaram mais atenção, Salentine me chamou muito a atenção. Tem um museu lindíssimo. Você não paga nada para visitar o museu. Eu fui lá. Eu não quero fazer os 7 passos, que tem os 7 passos, que é entrada, vinho, primeiro prato, vinho, segundo prato, vinho lá. São 7 passos. Minto, não fui na Salentê, fui na Andeluna. Ah, tá. Também Andeluna. Fantástico. Muito bom. Legal. E aí, como um passeio turístico, você não paga nada. Um museu que trouxeram... Porque a Salentine foi comprada pelos belgas, né? Os donos são belgas. Então, eles trouxeram bastante artistas renomados de lá e colocaram várias
você tem desde de pinturas até arte plástica, molduras, ele tem várias, enfim, é um museu. E aí, cara, o que é legal, e tem do lado da Salentine, fica a dica também, aí ó, CTS, Viagens Corporativas, aproveitem, galera, fica a parte tem uma vila com várias casas, que é como se fosse um Airbnb, hotel de primeira, mas casas individuais, não é um hotel que você abre a porta do quarto, você tá com outro quarto do lado. Não, são casas individuais. Numa vila. Chalezinho? São chalés. Mas lindíssimos. Dentro da vinícola. Então, dentro da vinícola, não é que... Então, você vive aquela atmosfera de, pô, agora é o horário de acordar, de fazer a colheita, de fazer a vinificação. Então, eles te remetem isso e é fantástico. E a outra que eu fui, que é maravilhosa, que vale a pena, eu acho que ganhou como primeira bodega mais bonita da América do Sul, se eu não me engano, Antical. Essa eu não conheço. Pelo amor de Deus. Quem puder entrar no site www.antical.com.ar, se eu não me engano, ou Wine Antical, vale a pena. Lindíssima. Tem uma história por trás super eu vou bacana. Pesquisar e vou colocar ali no... Faz isso. Lá embaixo, na parte da legenda, lá vai estar lá. Na descrição. Estrutura linda, a vinícola toda muito bonita, os vinhos excelentes. A gente não tem os vinhos aqui, infelizmente. Tem alguns ou outros, mas é uma coisa de importação. Mas quem tiver oportunidade, vale a pena, né, conhecer. A nossa vinícola, que fica no Vale do Uco, ali Mendocino, a gente ainda não tem essa parte de receber as pessoas, né? Então a gente é uma vinícola muito terra, plantio, né, que é a colheita, plantio, invase e produção. A gente está pensando em fazer agora uma estrutura para poder receber, mas isso aí leva um pouquinho de tempo, passo a passo, né? Montar a bodega é difícil, né? E tem umas que são maravilhosas. São lindas. São, assim, exportam muito para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um dos maiores, Estados Unidos e Inglaterra são um dos maiores compradores de vinho. China entrou agora no mercado. Né? China entrou no mercado. E eu vou te falar uma coisa. Curiosidade. Sei que a gente tava pro final, mas enfim. Não, eu gosto de curiosidade em qualquer momento. Quem me conhece sabe que eu adoro curiosidades. Na pandemia, o primeiro-ministro da Austrália falou que quem trouxe a Covid foram os chineses. E teve uma briga. Sim. E os chineses eram os maiores compradores de vinhos australianos. Tá do lado. Eles não tinham isenção de imposto, tinha uma regra entre eles. Os caras compravam muito vinho, mas muito. Brigaram, os chineses cortaram. Isso aí foi 2021, se eu não me engano. 2021, 22, 23. Meados de 23. Não compravam. O que aconteceu? Começaram a comprar do Chile. E o Chile começou a produzir mais vinho, a cultivar mais uva, a ter uma demanda, porque a gente está falando de um país como China, está falando... Uma baita potência, né? Enorme. Hoje em dia, acho que é um dos maiores importadores, que não sei se já passou os Estados Unidos, mas... Sem dúvida, consome, né? Que consome, porque a Índia não pode consumir, porque eles têm a religião deles. Ele vai voltar até. A gente vai, enfim. E aí o que acontece? Brigaram. Nessa de brigaram, cara, o Chile, que estava todo preparado, que tinha feito milhões e milhões de litros para atender, parou de atender a China. Eles estão com os estoques nas alturas. Tem que fazer preço para vender, para queimar, porque vinho estraga. Sim, se não vender. Sim. E a Austrália voltou a atender a China. Olha que incrível como esse mundo... Você acredita nisso? E para quem trabalha com qualquer tipo de produção, sabe que quando você tem uma demanda muito alta e de repente ela corta, é um prejuízo grande. Você tem que saber para onde você vai destinar isso. Às vezes você tem que derrubar o preço para você não perder o produto. Sem dúvida. Então pode ser que os vinhos chilenos estejam com preços mais atrativos. Ou não, né? Não, eles têm uma produção muito grande, escala, eles têm de fato muita uva, né? Eu tenho
Eu tenho uma regrinha aqui que a gente brinca entre amigos e pô, a gente fala entre nós, que é vinho chileno é vinho para beber, para vender. Desculpa, corrigindo. Vinho chileno é vinho para vender e vinho argentino é vinho para beber. Por quê? Porque de fato tem um volume muito alto, eles acabam fazendo e não preservam tanto a qualidade como outros países fazem. Mas é bom, tem vinhos bons. Sim. Eu tenho na minha linha lá os vinhos chilenos que são excelentes. Vinas de Chacras, que são vinhos feitos pelo César, a gente passa por barrica de carvalho, tem um Pinot Noir maravilhoso. Pinot Noir reserva e não reserva. São 2 vinhos. Chardonnays do Chile são fantásticos. Sim. Passam por barrica de carvalho, tem uns que não passam. Inclusive, o vinho branco, esse tipo de uva, ele se adapta muito bem tanto para o Chile quanto para o Brasil. Tanto é que os melhores espumantes que tem 2 brasileiros que estão entre os 10 melhores, né, do mundo, que é o Garibaldi e Cavaguese. E o outro não. Não é Cavaguese? Não. Que tá no... A hora que eu lembrar, tá em Pinto Bandeira lá. Tá aí no Rio Grande do Sul. Não, é um outro. Não. Tem 2 dos melhores, entre os 10 melhores espumantes do mundo, 2 deles são brasileiros. Eu sempre achei que o Cavaguese tava entre os 10. Nossa, me fugiu o nome. Puxa vida. Porque... Mas um deles é Garibaldi. E o Garibaldi, se você for comprar, pelo menos era R$30. Sim, sim. E é um ótimo espumante. Eu acho que ainda tá. Deve ter subido um pouquinho. Mas quando eu fui pra lá, eu fui o ano passado lá pra Bento, passei lá em Garibaldi e comprei. Ótimo, ótimo. Eu não sou tão fã de espumante, ele me dá um pouco de dor de cabeça. Mas você pode tomar, maravilhoso. E falando de espumante, o que eu acho que é legal também a gente falar pro pessoal que está nos assistindo, o espumante ele tem 2 formas de você fazer, né? Você tem o Charmat, que é bem interessante, muita gente não sabe o que é o Charmat. O Charmat é o espumante feito em aço inox, né? Por que em aço inox? Ele é um pouquinho mais industrializado, os 2 são feitos em aço inox, mas ele é finalizado em aço inox e coloca um gás, modelo Charmat, tá? E o tradicional é o método de Champagne, da região de Champagne, que a gasificação é natural. Você não coloca gás. Eu vi isso. Quando eu fui acho que foi na Miolo, que eles explicaram. Isso aí na Miolo, eles explicaram que tem as diferenças, né? Inclusive, você não pode chamar de champanhe o espumante que não é feito na região de Champagne. Por isso que a gente fala que é espumante, né? Sem dúvida. É espumante no Brasil, Prosecco na Itália, Cava na Espanha. Cada país tem a sua... Tem uma nomenclatura. Nomenclatura, porque você não pode falar, não, é tal. Tequila. Tequila você só pode falar do México. Ah, não, mas a tequila é brasileira. Não tem tequila brasileiro. Não tem agave, não tem a produção, né? Então tem essas... conhaque. Conhaque, você só pode chamar na França. Da região de Conhaque. Né? Essa eu não sabia, essa é a novidade pelo pra mim. Amor de Deus, você pega os brandy, por que tem brandy e não conhaque? Na Itália tem um brand chamado Villa Romana, que é excelente, é um conhaque, mas você não pode chamar de conhaque. Porque não é da região. Porque não é da região. Então existe isso é sensacional. Pô, isso aí, cara, mundo aí de bebida alcoólica tem cada coisa legal pra você aprender, estudar e começar a entender mais. E a gente falou das regiões mais batidas, né? Conhecidas, né? Que tem produção de vinho. Tem alguma região que produz vinho assim que é pouco conhecido? Vou dar um exemplo para você. Tá. Eu tava escutando outro dia, tava uma enóloga num programa de rádio, eu tava escutando, e ela tava falando assim, aí perguntaram para ela tava até no pânico. Aí o Emílio Surita, né, perguntou para ela, né? Dá aí dicas assim de vinhos mais diferentes ou mais em conta. E ela deu uma sugestão de um vinho que é produzido no Nordeste. Eu não sabia que existia a produção de vinho no Nordeste. E ela falou, inclusive, é um vinho muito bom. No Nordeste. Nordeste. Nordeste do Brasil. E aí eu falei, caramba, a gente
pelo menos eu tinha na minha cabeça, a produção de vinho era só no sul. Não, tem. A gente tem aqui, por exemplo, no interior de São Paulo, a região ali, Guaspari. Jundiaí. Isso. Não São Roque, tem São Roque, São Roque Jundiaí. também, é verdade. Ali aquela região toda ali é produtora de vinho. Minas Gerais está produzindo vinho. Você Nossa, acredita? eu não sabia, porque lá é conhecido pela cachaça. Mas tem uma região lá que eles estão produzindo excelentes vinhos caros. Infelizmente, a gente tem uma pena, mas é a verdade. A tributação é muito imposto para vinho nacional e pouco para o Mercosul. Então, chega vinho do Chile, da Argentina, da Bolívia, que está fazendo bons vinhos também, chega com preço muito mais em conta, porque não pagam, dentro da tributação, não pagam alguns tributos, né? Só que, uma pena, a gente tinha que incluir, isentar, até para a gente poder conhecer mais e consumir mais. Você pega um vinho de 70, 80 reais nacional e pega um vinho de 70, 80 reais argentino ou chileno, infelizmente você está dando um upgrade no teu vinho argentino e chileno e não está acompanhando o vinho nacional. É uma pena. Por causa da tributação. Por causa da tributação. Então nós deveríamos aí levantar uma bandeira e focar muito. Cara, vinho nacional tá muito bem bom. Feito. O nosso país ele tem características tanto de terreno, clima, que é muito bom. Tudo que você planta e vinga. Então a gente tem aqui ótimas vinícolas. A gente conhece bastante. Quem é de São Paulo conhece, já deve ter ouvido falar da Rota do Vinho em São Roque. Sim, que lindo, vale até a pena. É muito bonito. Ó, Mala e Mapa, vale a pena vocês pegarem o carro e um sábado almoçar. Tem vários restaurantes maravilhosos lá. E você conhece a Góis, que fica lá do lado. Inclusive, a Góis, ela tem muita fama, né, de ter aqueles vinhos de 5 litros, que era de vinho mais em conta. Mas ela tem um vinho premiado, que pouca gente sabe, que é o Cabernet Franc. Verdade. Que foi premiado. E eu comprei uma garrafa, e o que eu fiz? Minha irmã adora Cabernet Franc. Aí o que eu fiz? Eu fiz o teste cego com ela. Eu botei e falei, é um vinho que você gosta. Cabernet Franc, ela tomou. Nossa, adorou. Que vinho maravilhoso. Isso aqui. Eu falei, se eu te falar que é vinho igual, você acredita? Ela não acreditou. Mostrei a garrafa. E realmente, ele é premiado e é muito bom. Próximo, você tem a Guaspari. Muito boa vinícola, vale a pena também. É salgado o passeio. Sim. Mas vale a pena por uma experiência, uma vez ou outra. Você paga pela experiência, né? Enfim. E a gente tá falando também, tem outras coisas legais aí, que a gente tá se tomando como produtor, os azeites. Tô fugindo de vinho, mas os azeites, Rio Grande do Sul todo tem azeites fantásticos. Você vai para Minas Gerais, estão começando a fazer os azeites. No interior de São Paulo, naquela região também. Porque onde tem videira, né? Tem oliveira. Sim, sim. Cara, é um terroir que elas se conversam muito. Isso é interessante também. É característico mesmo. É característico. Então, a gente tem como começar a olhar e tem muita coisa boa. Mas também a gente esbarra pela tributação. Tanto é que se você vai em Mendoza, uma recomendação que me deram para não... você faz as visitas, mas não compre o vinho nas vinícolas. Tem lojas no centro que você vai achar todos os vinhos com um preço mais em conta. E tem muito azeite. Muito azeite. Azeites argentinos são maravilhosos. Para quem cozinha, eu gosto de cozinhar. Faz toda a diferença. Se colocar um bom azeite... Não, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser. Se não adianta você tomar um vinho bom, pegar uma comida boa... E aí botar um azeite, um óleo, um azeite, desculpa. Vai estragar. Muda mesmo. Muda mesmo. Tem essa diferença. Ou dá mais ácido, fica acidez, forte, presente. Sim. Ou você não sente o gosto um pouco daquela... Porque o azeite é o tempero, né? Uhum. É o tempero da comida. Juntamente com o sal, com a pimenta. Sim. Né? Você vai dosando, mas faz parte. Cebola, alho. E uma característica que é engraçado pouca gente faz aqui no Brasil, mas eu gosto de, no frio, fazer churrasco com vinho. Fantástico. Isso é muito bom. Fantástico. E a galera, quando a primeira vez... Algumas pessoas, quando eu falo, as pessoas, é bom. Algumas, assim, mas tem a ver?
Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Você vai na Argentina, por exemplo, as parrilhadas, né? Que é o nosso churrasco, é com vinho. Um frio comendo, a galera tomando um vinhozinho. Fantástico, pelo amor de Deus. Isso é maravilhoso. E casa perfeito. Principalmente você pegar um vinho mais potente, um Bonarda, um Malbec, com churrasco fica mais gostoso fantástico. Ainda. Porque são vinhos gastronômicos. Sim. Não, um Taná, um Bonarda, um Malbec, são vinhos gastronômicos. Então, o que é legal? Você comentou uma coisa aí, o vinho gastronômico, é até uma brincadeira, ele tem que salivar. Então você toma, e ele tem que dar aquela salivada. Por que a saliva? A saliva é para você poder comer e fazer a digestão. Saliva, come, faz parte. Tem vinhos que são xoxos, que você não sente isso. Então, são vinhos que você tomar numa beira de uma piscina, que não te dá vontade de comer, de petiscar, de fazer. Então, essa também é uma das dicas. Então, é sempre vinhos com a parte gastronômica, eles caem super bem, cara. Com carne, com peixe, aí depende muito do vinho, do momento, do tempo, né? E essas dicas todas você tem lá no site? Eu tenho, o nosso site é o eroandes.com.br, né? Nossa importadora. Que eu vou pôr aí na descrição também. Legal. Aqui, ó, já tá legal. Aqui a gente mostra um pouco a nossa vinícola, a gente mostra um pouco o fundo aqui, que é a Cordilheira dos Andes. A gente não chegou a ver as fotos, mas depois, se tiver tempo, a gente mostra. Os vinhos N. Mendocino. O que é legal desses vinhos mendoncinos? Uvas orgânicas, são todas orgânicas. O rótulo reciclado, a gente tem leitura de braille, olha que interessante. Eu reparei isso. Cara, esse vinho aqui eu sou fã de todos, tem um específico que eu adoro, é o Malbec Rosé. É muito bom. Muito bom, tem muito morango, muita framboesa na boca, frutas vermelhas, mas ao mesmo tempo ele tem aquela acidez. Ele briga com uma carne, não é aquele vinho rosé... tá bom. Ele vai brigando. Opa, me dá comida que eu quero tomar o vinho. Então é mesmo que você tá tomando um Malbec num clima de um calor e pedindo comida. Então é legal, vale muito a pena quem não conhecer. Se apertar esse botãozinho aqui, tem os reservas. Aí. Não, volta. Volta só pra essa setinha. A setinha aí. Legal. Opa, acho que foi do outro lá. Se voltar, acho que ele vai. Aí, boa, mais uma. Bonarda, Malbec, Petit Verdot. Esse Red Blend aqui é espetacular. Uma dica do Red Blend. Todo mundo está fazendo Red Blend. O Red Blend mesmo, ele tem que constatar no contrarótulo as uvas que você faz o Red Blend. A Red Blend, eu posso fazer Red Blend? Sim. O que é o Red Blend? Duas. Quantos % de cada uva tem? Duas Alguns uvas. mesmo Esse não aqui colocam. É Red Blend. Bonarda e Malbec. Bonarda e Malbec. Isso aqui é Red Blend. Só que aqui a gente faz o Red Blend nosso com Malbec, com Bonarda, com Petit Verdot e Cabernet Franc. 4 uvas. E eu coloco atrás do rótulo o percentual de cada uva. O que é legal? É uma panela com sal, com pimenta. É isso que é legal. São vários temperos. E é muito bom. Pô, o Petit Verdot, eu lembro que você tinha comentado que você falou assim, tem que comer com uma comida apimentada. Eu lembro que eu fiz um risoto e coloquei um pouquinho de pimenta biquinho, um pouquinho de pimenta nossa, realmente ficou perfeito. Porque ele vai brigando, ele tem que brigar com a comida. Se você pegar um vinho xoxo, a comida come ele. E você tem que pegar um vinho que ele briga com a comida. E aí aquela experiência gastronômica, ela vai... Caramba, nossa, que delícia, eu nunca presenciei isso, não tive essa experiência. Né? Só para Cabernet Franc Reserva. Esse é um vinho que a gente faz 12 meses em barrica de carvalho francês e americano. Tem 2 barricas que a gente usa para fazer esse vinho. É bem interessante. Tem mais um que é o Malbec Rosé. O Malbec Reserva. Esse eu tomei, inclusive tomei lá com o Urso e ele é fantástico. Ele é pegado. O Malbec dele é para quem gosta de vinho potente, ele é potente. Aí só pra gente finalizar aqui, tá faltando mais quanto tempo pra gente? 1 minuto. 1 minuto, vambora. Martin Ferro a gente já falou, tem aqui, sobe. Costa de Madeira é um vinho que a gente não produz, mas a gente representa eles. Uma bodega fantástica, donos da Garçom, bodega elite, e a gente acaba fazendo
o nosso Martim Ferro lá, então a gente tem essa parceria com eles. Aí vamos para o Chile, rapidinho, só para o pessoal conhecer. Curicó e Conchagua, planície, muita planície, diferentemente da Argentina, que é montanhoso, né? Pode... Vinas e Chacras Pinot Noir Reserva, 12 meses barrica de Carvalho francês. Cabernet Sauvignon passa por barrica de Carvalho francês. Carmenere, Pinot Noir Aço Inox. Fantástico esse vinho. Um vinho dia a dia. Eu só tomei o outro, o Pinot Noir Reserva. Vale todos os vinhos. Chardonnay passa por barrica de Carvalho francês. Dourado, lindo. Dá um retrogosto, custo-benefício fantástico. Só para finalizar. Portugal. A gente tem 2 linhas, Lisboa e Alentejo. Alentejo é uma região bem conhecida de vinhos, né? Para quem for para Portugal, naquele pacote lá da CTS, já sabe. Alentejo para tomar vinho. A região do Douro também é muito boa. Só para subir, só para mostrar as garrafas. Esse que a gente tá bebendo, que fantástico, Lisboa. 12 meses barrica de Carvalho, safra 2019, um vinho de guarda, você pode tomar ele até 2029 fácil. Esse aqui, coincidentemente, eu tomei ele numa casa de vinho. Ah, é? É. E gostou? Putz, muito bom. Tomei ali e foi ali em São Bernardo. Caraca. Tem um lugar lá que vende vinhos. Sim, que legal, que legal. Esse passa por barrica de Carvalho, não é um vinho DOC, esse já é DOC, esse não é, mas ele tem uma qualidade extra, vale muito a pena, muito gostoso. Excelente vinho. Só para finalizar e falar dos nossos espumantes, Alexandria, Pinto Bandeira a gente faz no Rio Grande do Sul, que é legal. Todos os métodos natural, então é considerado como se fosse champanhe. E o melhor, ele tem safra. Ele é o único espumante safrado. Espumante safrado, o que significa? Que ele tem o ano da fabricação. Tem o ano da fabricação e a gente deixa ele no método remolagem, que a gente chama, que vai virando as garrafas, deixa 3 anos, deixa 2 anos, deixa 1 ano. Então, vale muito a pena. Tem o Cuvée Brut, o Cuvée Brut Rosé e o Nature Surly, totalmente diferente. Quem não conhece o Surly, cara, você abre esse vinho, muito pão, muita manteiga, e ele é turvo. Ele não é cristal. E onde que encontra esses vinhos? A gente encontra na nossa distribuidora, que é a Fronte Bebidas, que é distribuidora exclusiva, que possui toda a linha dos vinhos. Uhum. Tem o site, pode pedir lá pelo site. Fronte Bebidas, vou deixar aí na descrição. Putz, vai e alguma padaria, alguma adere. A gente tá super bem distribuído em outras regiões. E BDS Bebidas também, que é a nossa distribuidora, que é focada também na venda de vinhos e de eventos. Inclusive tem eventos de vinho, se você quiser fazer para sua empresa, turma de amigos, como a gente fez, bdsbebidas.com.br, tá? Lá você pode mandar um zap, o Alex vai te atender super bem, programa a data, vou eu fazendo a palestra lá, a gente entende o que tem que ser apresentado dentro do briefing. A gente faz um motivacional com a equipe de vendas, que é super bacana. A gente faz uma brincadeira com todo mundo. E no final a gente abre os vinhos, fala dos vinhos, das regiões. Então a gente tem essa pegada de vendas com degustação de vinho. É muito, muito interessante. Legal. Tá cara, bom? Agradeço demais, Ita. Obrigado. Meu, sei que muita coisa que a gente tinha pensado em falar aqui não deu, mas... Cara, portas abertas pra gente voltar a falar de novo. Pode me chamar, eu adorei esse formato, adorei o modelo de podcast, que é um bate-papo super descontraído, vai falando. E se deixar... Pô, vambora. Tô aqui para os próximos, tem muita história pra gente contar, eu tenho, nossa, cara, se eu parar aqui, acho que dá uns 10 podcasts. Vamos programar um evento de vinhos aí, eu vou ver se eu armo aí um esquema bom. Vou divulgar aí nas redes sociais pra gente fazer um evento de vinhos. Conta com a gente, tá bom? Fechou. E conta aí com a Aeroandes, com nossos vinhos pros teus negócios também aí. Opa, com certeza. Agora a Aeroandes é o nosso novo parceiro aqui do Malimapa. É isso aí. Vamos pra cima. Obrigado, pessoal. Já curte aí, já dá aquela curtida, clica nas notificações aí, clica no sininho pra você não perder nada. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.
Obrigado. Tchau. Boa noite.